Olá pessoal, professor Fernando Bertolcini com vocês. Hoje nós vamos estudar a última parte das ligações químicas, que são as forças intermoleculares. Só lembrando um pouquinho aqui com vocês, que nós já estudamos ligações iônicas e também já estudamos as ligações covalentes. E esses tipos de ligações são chamadas de interações interatômicas. É as interações entre os átomos. Já nas forças intermoleculares, são as interações entre as moléculas, tá? Que fique bem claro isso. Só para lembrar, nas ligações iônicas, elas ocorrem entre os átomos de metais com os ametais. Lembraram disso? E também entre os metais e o hidrogênio. Então, tá vendo aqui, ó? São as ligações entre os átomos, são as ligações interatômicas, tá? E a palavra-chave das ligações iônicas é transferência de elétrons. Lembra disso? Entre os átomos. Por isso que eu estou enfatizando que são as ligações interatômicas. Porque nós vamos estudar agora as interações entre as moléculas, intermoleculares. Tudo bem? Só lembrando aqui de ligação covalente. Vocês lembram quais são os átomos que se interagem para formar uma ligação covalente? São os ametais com os ametais. São os ametais com quem, pessoal? Lembram? Com o hidrogênio. E o hidrogênio com ele mesmo. E a palavra-chave de ligação covalente é compartilhamento de um par de elétrons. Lembram? Então, só para ficar claro aqui para vocês, ó, as ligações também tem as ligações metálicas. As ligações metálicas são as ligações entre os átomos de metais com os metais. Então, os três tipos de ligação: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Lembrando, todas são interações entre os átomos, porque agora eu vou falar das interações entre as moléculas. Então, aqui eu falei das ligações iônicas, ligações covalentes e também das ligações metálicas. Então, lá são interações interatômicas, só para lembrar vocês, ok? Então vamos lá, o que são forças ou interações moleculares, intermoleculares ou ligações intermoleculares? Então eu posso chamar de forças intermoleculares, de interações intermoleculares ou mesmo de ligações intermoleculares, tudo bem? Beleza? Então vamos ver o que são essas ligações ou forças ou interações intermoleculares. Tá aqui, ó. São as formas como as moléculas dos compostos, tanto os polares quanto apolares, que a gente estudou na aula de polaridade, que são os compostos covalentes. Eles podem ser polar ou apolar. Muito bem. Então, são as formas com que as moléculas dos compostos polares ou apolares, formadas, olha aqui, ó, por ligações covalentes, interagem entre si. Então, as moléculas vão ter interações entre si. Então, por exemplo, hidrogênio. Não tem só uma molécula de hidrogênio. Se a gente imaginar um recipiente de hidrogênio, tem várias moléculas, centenas, milhares de moléculas de hidrogênio. Então, há uma interação entre eles. Por exemplo, HCl, o ácido clorídrico, também tem interação. Imagina um copo de água, tem milhões de moléculas de água. Quais são interações entre as moléculas, essas moléculas? É isso que a gente vai estudar aqui, tá? Então, só para a gente lembrar, são as formas como essas moléculas se interagem entre si, tanto polares quanto apolares. Tudo bem? Muito bem. Essas forças ou interações ou ligações intermoleculares, mais conhecidas como as forças intermoleculares, elas são chamadas também, né, de forças ou interações de Van der Waals. Então tá aqui, ó, as forças intermoleculares são genericamente denominadas
interações de Van der Waals, que foi o cientista que estudou isso. Tudo bem? Aí vem a pergunta, quais são essas forças ou interações intermoleculares? Eu coloquei aqui para vocês. Olha aqui, ó. Interações intermoleculares. A primeira, dipolo induzido. A segunda, dipolo permanente. Aqui em dipolo permanente tem uma que é especial, nós chamamos ela de ligações de hidrogênio. A gente vai estudar isso já já, quando eu falar do dipolo permanente, tá bom? Então, a gente vai estudar o dipolo induzido, dipolo permanente e um dipolo. Só adiantando, a interação mais forte entre as moléculas é o íon dipolo. Depois vem o dipolo permanente e a mais fracamente é o dipolo induzido. Então, nós vamos estudar hoje o que nós chamamos de forças intermoleculares, que são as forças, que as moléculas, interagem entre si. Lembrando, isso são ligações covalentes. E que as ligações que nós já estudamos, tanto as iônicas quanto as covalentes e também as metálicas, são interações interatômicas. Tudo bem? Então, já já eu volto com vocês com a interação intermolecular chamada dipolo induzido. Tudo bem? Até daqui a pouquinho. Então vamos lá estudar o dipolo induzido. Então eu coloquei aqui, olha lá, ó, interações dipolo induzido, dipolo instantâneo. Tem alguns professores que chamam DI e DI, tá? Dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá vendo? Dipolo induzido, dipolo instantâneo, DI e DI. Também são chamadas de forças de London. Então, olha só, as interações intermoleculares são chamadas de Van der Waals, ou Van der Waals, tanto faz. Já as interações dipolo induzido e dipolo instantâneo, elas também podem ser chamadas de forças de London, tá? Então não confunda. As interações, todas as interações intermoleculares são chamadas de Van der Waals. Mas especificamente as interações dipolo induzido e dipolo instantâneo, que é DI e DI, são chamadas de forças de London. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Onde essas interações ocorrem? Elas ocorrem em moléculas apolares, que nós estudamos nas aulas passadas, ou melhor, na aula passada. Então, para você identificar onde ocorre a interação dipolo induzido, dipolo instantâneo, que é a interação mais fraca dentre elas, tá? Elas ocorrem, vou grifar aqui para vocês, em moléculas apolares, aonde o momento dipolar é igual a zero, ok? Eu coloquei um exemplo aqui que é o flúor. Então, olha o flúor aqui, F2. Para identificar é simples, se você souber quais são as moléculas apolares, você já identificou o tipo de interação que tem entre as moléculas. Eu só vou mostrar para vocês como essas interações são mostradas, explicadas para vocês. Então aqui eu tenho flúor com flúor. Eu tenho aqui, ó, as nuvens eletrônicas. Ó, instantaneamente, como eu tenho nuvens de elétrons aqui no flúor do meu lado esquerdo, tenho nuvens de elétrons aqui, eles têm a mesma eletronegatividade, a gente já falou isso, então eles são moléculas apolares, como a gente acabou de falar, mas eles têm nuvens eletrônicas. Então, instantaneamente ocorre a indução. Essas nuvens, lembrando que elas se deslocam, então momentaneamente ela pode ficar com essa parte de elétrons mais de um lado do que de outro. Então eu vou mostrar assim para vocês, é como se eu tivesse uma nuvem maior de um lado aqui do que de outro. Então aqui, ó, os elétrons, vamos dizer aqui, eles estariam mais aqui do lado esquerdo do que do lado direito.
Deixa eu tentar melhorar esse desenho aqui, ó. Aí. Então a nuvem eletrônica está maior desse lado. Então, momentaneamente, aqui vai ser criado um polo positivo e aqui um polo negativo. Esses elétrons seriam deslocados mais, não que aqui não tenha, mas essa nuvem eletrônica seria deslocada mais próximo de um dos flúors. No caso, eu escolhi do flúor da esquerda. Então, momentaneamente, há a criação desses polos. Então, mas ela não é polar, tá? Momentaneamente, que eu sempre vou chamar a atenção. Isso ocorre nas moléculas apolares. Mas a indução, ou né, eles são induzidos a ficar mais de um lado devido à aproximação de várias moléculas. Não vou lembrar que só tem duas moléculas, tem várias e várias moléculas. Então ocorre essa indução. E como a gente representa essas forças ou interações ou ligações intermoleculares? Se eu colocar aqui várias moléculas de flúor, elas são representadas assim, ó, por tracinho. Desse jeito aqui, ó. Essas aqui, ó, que eu estou colocando tracejada, são as interações que nós chamamos de DI, que é dipolo induzido, dipolo instantâneo. Então, só revisando. Primeiro, é fácil identificar DI e DI? Sim, muito fácil identificar dipolo induzido, dipolo instantâneo. É só você encontrar as moléculas apolares. Feito isso, ok, já identificou o tipo de interação intermolecular. Ótimo. O que eu mostrei aqui é que essa indução ocorre instantaneamente. Em algum momento, lembra que são milhares de moléculas juntas, de flúor, momentaneamente ocorre uma indução para essa nuvem eletrônica mais próximo de um dos flúores. Então, momentaneamente, há a criação desses polos. Então, elas vão se interagir, elas vão se aproximar. Essas interações chamam DI e DI. Então, essas interações DI e DI, que é dipolo induzido, dipolo instantâneo, é representado por essa linha tracejada, tá ok? Então, a interação dipolo induzido, dipolo instantâneo ocorre dessa maneira. Eu tenho lá os flúors, momentaneamente há uma indução, então de um lado eu fico com maior quantidade de elétrons que do outro, e aí elas ficam mais próximas se interagindo, e essa interação chama dipolo induzido, dipolo instantâneo, ok? Mas é simples. Se o exercício, ele não vai pedir essa explicação toda. Se pedir, eu já mostrei para vocês. Mas é simples você encontrar uma molécula, que é uma interação de dipolo induzido e dipolo instantâneo. É só você ver que tipo de molécula que você tem. No caso, é uma molécula apolar. Se é uma molécula apolar, a interação é dipolo induzido, dipolo instantâneo. Ok, pessoal? A mesma coisa nós vamos ver para o outro tipo de interação, que é o dipolo permanente, dipolo permanente. Então tem para vocês copiarem, ó, dá para vocês pararem a aula. E agora eu vou para a próxima. A próxima é dipolo permanente, dipolo permanente. Ó, que a gente chama de dipolo, mas é dipolo permanente, dipolo permanente. Deixa eu melhorar isso aqui, ficou muito feio, né, pessoal? Permanente. Pronto. Que nós chamamos de DP-DP. Dipolo permanente, dipolo permanente. E elas não são chamadas de força de London, não, tá? Elas são chamadas de força de Van der Waals, todas são Van der Waals, só a dipolo induzido, dipolo instantâneo, que é chamada de forças de London, ok? Beleza. E onde elas ocorrem? Elas ocorrem em moléculas polares. Em moléculas polares. Então, o momento dipolar vai ser diferente de zero.
Vou tirar esse exemplo, porque esse exemplo aqui, ó, é de moléculas apolares. Agora eu tenho moléculas polares. Então vamos comigo aqui. Primeiro tipo de interação, dipolo induzido, dipolo instantâneo, moléculas apolares. Segundo tipo de interação, dipolo permanente, dipolo permanente. Ocorre em moléculas polares, momento diferente de zero. Aqui a gente precisa só lembrar vocês que tem um tipo de interação intermolecular dipolo-dipolo que é especial, chamadas ligações de hidrogênio. Já já eu vou mostrar para vocês. Então aqui, como eu disse já, né, dipolo permanente, que é o DP-DP, eu tenho, né, a ocorrência ocorre em moléculas polares. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o HBr. Exemplo, HBr. O ácido bromídico ou brometo de hidrogênio. Então aqui fica fácil, por quê? Porque, como eu expliquei lá em polaridade, eles têm dois átomos diferentes. São dois átomos diferente eletronegatividade. Aquele que for mais eletronegativo vai atrair o par de elétrons para eles. Lembra da aula anterior? Então aqui, ó, eu tenho o bromo que fica bem próximo lá do flúor. Então ele é bem eletronegativo. Como eu já mostrei isso para vocês, vai haver o compartilhamento do par eletrônico. Como o bromo é mais eletronegativo, esse par eletrônico vai ficar mais próximo do bromo. Então aí é o que nós chamamos que é uma criação do polo, né? Esse polo vai ser o polo negativo e esse vai ser o polo positivo. Lembra da minha explicação? Lá na aula de polaridades? Então aqui eu tenho o polo positivo, o polo negativo. Então ela é uma molécula que nós falamos que é uma molécula apolar. A representação é a mesma. A representação da interação intermolecular é a mesma. Então se eu colocar aqui, ó, várias moléculas de HBr. Ó, várias moléculas de HBr. Então, lembrando, esse é o polo positivo, esse é o polo negativo, esse é o polo positivo, esse é o negativo, positivo, negativo. O positivo atrai o negativo. Então, tá aqui, ó, essa daqui, representada nessa essa reta tracejada aqui, eu tenho o que nós chamamos de interação entre as moléculas. Essa é a DP-DP. O que é DP-DP mesmo, pessoal? Dipolo permanente, dipolo permanente. Então, é a atração entre as moléculas. Então, as interações dipolo-dipolo permanente ocorrem em moléculas polares, com o μ, que é o momento dipolar diferente de zero, das moléculas polares, como a gente já estudou lá em polaridade. Então, fica fácil. Se você vê que a molécula é apolar, né, como eu disse, se ela é apolar, se você identificou, a interação é DI-DI. Se você identificou agora que a molécula é polar, é DP-DP. Só com uma ressalva, tá? Ah, e a interação dipolo-dipolo, ela é muito mais forte ou mais intensa do que a dipolo induzido, tá? Então, a DP-DP ocorre em moléculas polares. Então, se ele te deu duas moléculas, você sabe que uma é polar e a outra é apolar, você já sabe que uma é DI-DI, apolar, e a outra é DP-DP, polar. Com uma ressalva. Tem um caso especial aqui, que são as ligações de hidrogênio, que são interações de polo-dipolo. Só que elas são mais importantes, então é especial, vamos dizer assim. E eu vou mostrar para vocês agora. Então, ela continua sendo uma molécula polar, continua sendo dipolo permanente, só que ela é especial. Então, ele pode fazer essa pergunta específica das ligações de hidrogênio. Vou mostrar para vocês. Dá um tempinho aí para vocês pararem a aula.
para vocês anotarem. E agora eu vou explicar então as ligações de hidrogênio. Antigamente ele chamava de pontes de hidrogênio, mas hoje eles chamam elas de ligações de hidrogênio, que é uma interação de polo também, só que é uma especial, tá? Então, por isso que eu vou até deixar aqui interações de polo permanente. E aí vem o que nós chamamos de ligações, que é um tipo de interação intermolecular. Ligações de hidrogênio. Quem que são as ligações? Como é que você vai saber quais são as ligações de hidrogênio? É fácil. Sempre o hidrogênio vai estar ligado com o flúor, com o oxigênio ou com o nitrogênio. Professor, mas ele é uma interação de polo permanente? De polo permanente? Sim. Mas ela é uma interação especial, tá? Chamada ligações de hidrogênio. Sempre vai ser o hidrogênio ligado ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Nós estamos estudando aqui no primeiro ano, né, a parte da química inorgânica, mas isso também vai valer lá para a química orgânica, lá a matéria lá que a gente vai estudar mais para frente. Que os meninos do terceiro que for rever essa aula também tem essas ligações de hidrogênio lá, tá bom? Tem todas essas interações lá, ok? Então, hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio, vocês vão lembrar que são as ligações de hidrogênio, que são interações ou forças intermoleculares. E aqui, um exemplo, né, ó, HF, aqui, ó, HCl, não, aqui H2O, desculpa, HCl é lá nas intermoleculares, é de polo, mas não é especial. É HF, H2O e NH3. Elas também são representadas tracejadinhas, tá? Então, se eu for representar, por exemplo, as interações de ligações de hidrogênio da água, como fica? Lembrando, hein, gente? A água, ela é o quê? Linear ou anular? Ah lá, já até coloquei, né? Anular. Então, eu vou colocar várias moléculas de água aqui para vocês perceberem como é representada a interação intermolecular, para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. É o tracejadinho que eu já mostrei para vocês, ó. Olha lá. Aqui é o negativo, aqui é o polo negativo, né? E aqui o hidrogênio é o polo positivo. Lembra que sobra elétrons no átomo central? Então, lá, tá vendo? As ligações de hidrogênio, ó. As ligações de hidrogênio, ó. As ligações de hidrogênio, quem são? O hidrogênio com o flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio. Então tá lá, ó, a representação, oxigênio com hidrogênio. Olha lá, oxigênio com hidrogênio. O oxigênio com hidrogênio. Então o que está tracejado aqui é as chamadas ligações de hidrogênio, que é um tipo especial das de polo permanente, da DP-DP. Ficou claro, pessoal? Então nós já estudamos as interações DI, que é de polo induzido e de polo instantâneo, que ocorre nas moléculas apolares. Acabamos de estudar, estudamos de polo permanente, que são as moléculas polares, e um caso especial, que são as ligações de hidrogênio. Quem são as ligações de hidrogênio? Hidrogênio ligado com flúor, hidrogênio ligado com oxigênio e o hidrogênio ligado com nitrogênio. Já já eu volto com o último caso, que é íon molécula, tá ok? Até daqui a pouquinho. Então vamos para o último tipo de interação intermolecular, como eu já disse, chamada Van der Waals. Só lembrando, ó, DI, que é dipolo induzido, dipolo instantâneo, são com as moléculas apolares. Dipolo permanente, são com as moléculas polares. E tem um tipo especial que eu acabei de explicar, de dipolo permanente, dipolo
permanente, que são as ligações de hidrogênio. Vocês lembram? Acabei de explicar. De hidrogênio, que nada mais é o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Um jeitinho fácil de decorar, ó, o hidrogênio ligado com flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, como eu disse, vamos para o último caso. Já deixei prontinho aqui pra gente. Deixa eu apagar aqui. Aí vocês que gostam de copiar o resuminho, tá lá. Para a aula e copia lá. Volta um pouquinho, para a aula e copia. Vamos lá então. Como eu disse para vocês, né? Íon dipolo, não íon molécula, como eu falei. Íon dipolo, que é uma interação de um composto iônico com uma molécula ou com moléculas polares. Lembrando, composto iônico são aqueles que são os que já estudamos lá nas ligações iônicas. O exemplo que eu coloquei aqui, ó, de um composto iônico é o NaCl, cloreto de sódio, lá ó, metal e ametal. Então, o composto iônico que eu estou usando como exemplo é o NaCl. E as moléculas apolares. Então, o íon dipolo. O íon vem aqui do composto iônico. E o dipolo, né, vem nas moléculas polares. E a molécula polar que eu estou usando aqui é a água, que é uma ligação de hidrogênio, ok? Ótimo. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu tenho sal de cozinha. Esse sal de cozinha eu vou dissolver em água, né? Eu vou misturar na água, vai então ionizar o sódio. Eu vou ficar com o sódio, que é o íon positivo, que é o cátion sódio aquoso. Então eu tenho milhares de cátion sódio lá na água e milhares de cloro, íons cloro lá na água. Então eu tenho Na aquoso, Cl menos aquoso. E eu já mostrei o esqueminha aqui para vocês. Né? Sódio, imagina, mas são vários sódios, né? Íon sódio, cátion, e o ânion Cl-, são chamados de íons, lembra que eu já expliquei isso? Os cátions são os positivos, os ânions são os negativos, mas os dois são chamados de íons. Então eu tenho o íon sódio aqui, positivo, que é um cátion, e íon cloro aqui, negativo, chamado de ânion. Então, só para lembrar vocês, olha lá, a água sobra elétrons aqui. Então, esse é o polo negativo e esse é o polo positivo, que é o hidrogênio. Então, aqui o hidrogênio é o positivo e aqui é o negativo. Então, olha um íon sódio aqui, né? Positivo. Então, ele vai atrair lá, ó, a parte, o polo negativo da água. Então, essas forças intermoleculares que ocorrem aqui com sódio é a interação do íon sódio, tá, com a molécula da água. Então eu peguei a parte, o cátion, que é a parte positiva do NaCl, quando eu dissolvo, com o oxigênio, que é a parte negativa, né? Que aqui é o polo negativo da água. E o que está em vermelho aqui é a representação das forças intermoleculares íon dipolo. E aqui ocorre o contrário, né? Aqui, se eu tenho a parte negativa, vai ter a atração aqui, intermolecular, ou interação intermolecular, entre a parte positiva da água com o íon cloro negativo. E os tracejadinhos é a representação das ligações ou forças intermoleculares. Tá ok, pessoal? Esse é o último tipo de íon dipolo. Com isso, nós fechamos esse estudo de ligações covalentes. Começamos lá, deixa eu dar um espacinho aqui para ficar mais fácil, para vocês copiarem enquanto eu falo. Nós estudamos as ligações covalentes, que formam moléculas, e aí nós estudamos a geometria das moléculas, as polaridades das moléculas, tudo das ligações covalentes, né, os compostos moleculares, e as forças intermoleculares. Com isso, nós fechamos aí o estudo das ligações químicas, ok? Vamos aos exemplos, então. Olha aqui, eu coloquei algumas moléculas para a gente saber que tipo de interação intermolecular ela tem, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, o H2, o HCl,
o H2O, o NH3, CH4, CH3CN. Então, nós estudamos os tipos de interações entre as moléculas, chamadas forças intermoleculares. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Mas para saber que tipo de interação, nós precisamos saber se a molécula primeiro é apolar ou polar. Para isso, a gente precisa saber se sobra elétron, se não sobra elétron, que a gente estudou lá em geometria. Então, quem está com dúvida, volta lá na aula de geometria. Quem está com dúvida de polaridade, volta na aula de polaridade, que vai facilitar aqui agora nos exemplos, tá bom? Então, como eu falei lá para vocês, lá em geometria, em polaridade, né? Aqui, ó, H2. H2, eu tenho dois átomos. Dois átomos, se eles são iguais, se você voltou lá na aula ou viu no caderno, você vai lembrar que a molécula é apolar. Tá? Então, dois átomos iguais, se você voltou lá na aula, você vai ver no caderno ou lá na videoaula. Muito bem. HCl, dois átomos também, só que são dois átomos diferentes. Então, a molécula é polar. Estão lembrando, pessoal? Agora, o H2O. Então, são três átomos agora. Se são três átomos, vocês têm que lembrar do átomo central, que eu já expliquei para vocês. Nesse caso aqui, o oxigênio é do grupo 6, ou 16, vai fazer dois compartilhamentos, então vai sobrar elétrons no átomo central. Então, nesse caso aqui, a molécula é polar. Cuidado, hein? Eu já expliquei lá nos casos que também existem moléculas com três átomos que são apolares. Vocês voltam lá na aula e dá uma olhadinha, tudo bem? Beleza? Agora com quatro átomos, o NH3, a mesma coisa para três átomos, vale aqui para quatro átomos. Então o NH3 tem 5 elétrons na última camada, ele vai fazer três compartilhamentos, então vai sobrar elétrons. Professor, como é que eu sei quantos elétrons ele tem na última camada? É só olhar no grupo que ele está. Então o nitrogênio está no grupo 15, eu já expliquei isso para vocês. Então aqui vai sobrar elétrons, então a molécula é polar. Tudo bem, pessoal? Estão lembrando? O CH4, agora com 5 átomos. Eu já até fiz esse exemplo com vocês. Eu acho que eu já também fiz do N. Todos esses aqui eu já falei em aula já. CH4, 4 ligantes iguais ao átomo central. Então a molécula é apolar. E o CH3Cl, né, os 3 ligantes com mais o cloro aqui, são 4 ligantes, pelo menos um diferente, a molécula fica polar. Agora a gente precisa lembrar, aquelas moléculas polares têm um tipo de força intermolecular. As moléculas apolares, outro tipo. E não pode esquecer do tipo especial, que é as ligações de hidrogênio. Professor, não lembro de ligações de hidrogênio. Então, vou fazer uma lembrança aqui com vocês rapidinho. Se é DI, dipolo instantâneo, dipolo induzido, são para moléculas apolares. Apolares, lembraram? Moléculas apolares. Então, eu já posso colocar aqui, ó. O H2 é molécula apolar, então é DI. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, ok? HCl, não, aqui outra polar, então essa aqui também é DI, que é dipolo instantâneo, dipolo induzido, que são para as moléculas apolares. Agora vamos falar para as moléculas polares, que é DP-DP. O que é DP-DP? Dipolo permanente, dipolo permanente. Então, para moléculas polares. Muito bem. Só que cuidado. Eu tenho várias moléculas polares aqui. Aqui, ó. O HCl, o H2O, o NH3 e o CH3Cl. Cuidado que tem um tipo especial que eu acabei de falar para vocês, que é a ligação ou as ligações de hidrogênio. Quando ocorre a ligação de hidrogênio, que é um tipo especial de dipolo permanente, é quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Lembra da aula? Isso mesmo.
Então vamos primeiro verificar se tem alguma das moléculas que tem ligação de hidrogênio. Senão a gente vai poder PDP em todas as polares, não é? Então vamos ver, ligação de hidrogênio. Tem alguma ligação de hidrogênio aqui? Deixa eu ver, hidrogênio com flúor. Não. Hidrogênio com oxigênio. Tem. Ah, professor, então esse daqui, ó, é ligação de hidrogênio. Professor, eu posso pular de polo permanente a polo permanente? Não. Ele é um tipo especial, chamado de ligação de hidrogênio. Tá aqui. Então, o HCl não é, a água é, e o NH3? Também, ó, hidrogênio com nitrogênio. Então, essa daqui também é ligação de hidrogênio. Muito bem. Então, agora sobraram essas outras duas que não são ligação de hidrogênio. Então, essa daqui é DP-DP e essa daqui também é DP-DP. Agora, se for íon de polos, vai ter uma substância iônica, como no caso, por exemplo, poderia ser isso aqui, ó, CaCl2 e meio aquoso. Então, essa daqui seria íon de polo. Tá? Fica claro, se tiver uma molécula iônica em meio aquoso ou com outro tipo de molécula, sempre vai ser íon de polo. Então, com isso, nós vimos aí alguns exemplos de forças ou ligações intermoleculares. E como é importante saber a aula de geometria e de polaridade, que aí facilita o entendimento aqui, tá ok? Então, por hoje é isso. Boa aula, bons estudos para vocês e até a próxima aula.